Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 17 de Terceiro Nef no livro de Mórmon. Gostaria de, como sempre, perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho a ler esse capítulo, Terceiro Nef 17, e com a oração e a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Aproveita e já deixa um comentário, compartilha o vídeo. Pode ser uma excelente forma de compartilhar o Evangelho com as pessoas próximas a você. Então, nesse capítulo, todo esse capítulo 18, eu cometi um erro ali, né? Na verdade é o capítulo 18, tá? Então, Terceiro Nef 18, depois eu vou corrigir. Jesus Cristo, ele estava falando entre o povo nefita, o seu povo do convênio, localizado na América. Tá? Então, logo depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele visitou todos os seus povos que tinham feito convênio com a autoridade do sacerdócio e tudo. E um desses povos se localizava na América, no continente americano. Naquela época não tinha o nome continente americano porque não tinha sido oficialmente designado esse nome. Tá? Mas então no livro de Mórmon é conhecido como a terra de Nef. Tá? E ele falou coisas semelhantes ao que falou para o povo dele que estava localizado em Jerusalém e seus arredores. Ele instituiu o sacramento, né? Ele ensinou como que ele queria que ministrasse o sacramento. Ele diz o seguinte no 6:7: e sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. E isto fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim, e se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Então, vocês lembraram da oração do sacramento, né? Com certeza lembraram. Quem já participou do sacramento, lembrou. Então, isso foi mostrado por Jesus Cristo, né? A forma como ele queria que fizesse. Tá? Para que seja uma lembrança do corpo dele, que foi dado a nós para a remissão dos pecados. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Tá? Então, quem fez o convênio e toma o sacramento dignamente, terá a companhia constante do Espírito Santo. Aí no versículo 11, e isto fareis sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome. E o fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco.
tá? Então ele repetiu, fez uma oração semelhante ao ministrar o vinho, no caso. Tá? Depois foi o vinho na igreja de Jesus Cristo, depois ele foi substituído por água. Tá? O profeta instruiu que deveria ser substituído por água. Tá? Mas ele serve para a lembrança do sangue de Cristo que derramou por nós. Tá? E quando nós tomamos o sacramento, nós estamos testificando que nós sempre nos lembramos dele. E como promessa, nós teremos o seu Espírito conosco. Tá? Tereis sempre o seu Espírito conosco. Tá? Então, o Espírito Santo tem inúmeras bênçãos do Espírito Santo, dentre elas o consolo, né? Em horas de necessidade, de decisão, né? Por exemplo, o Espírito Santo ele testifica das Escrituras, né? Quando nós lemos as Escrituras, ele que testifica para nós se elas são verdadeiras. O Espírito Santo nos abençoa com capacidade de discernimento. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós discernimos se uma coisa é boa ou se é ruim. Tá? Então, o Espírito Santo ele é fundamental para nós, para a nossa vida. No versículo 15, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. Tá? Isso aqui ele estava falando para os seus discípulos. Aí ele se voltou para a multidão e, dentre as muitas coisas que falou, ele falou o seguinte: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Ele está falando sobre a oração. Ele ensinou que nós devemos orar sempre, vigiar e orar sempre. Tá? Então, seus discípulos, seus líderes, eles precisam vigiar sempre, tá? E orar sempre. Então, como recompensa, nós não vamos ser tentados e levados cativos por ele. Não vamos ser tentados a ponto de sermos levados cativos por ele. Tá? « 24 e 25 diz o seguinte: portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Eis que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhastes. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse. Mas ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis. E da mesma forma fareis ao mundo. E todo aquele que quebrar este mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Tá? Então, por isso que eu aconselho que vocês leiam, né, essas escrituras, porque tem muitas coisas que Jesus Cristo falou. Tá? Dentre elas, levantar a nossa luz, e que a luz em nós é Cristo. Tá? As coisas que nós vimos, as coisas que eles viram fazer, as coisas que nós aprendemos nas Escrituras.
ele mandou que nenhum de nós, dos discípulos, nenhum da multidão se afastasse. Tá? Então, não se afastar do Evangelho é um mandamento. Tá? Não é os outros irmãos da igreja que ficam enchendo a paciência para frequentar a igreja, para participar das atividades, para não quebrar os mandamentos, não se afastar do Evangelho, dos convênios. Não é as pessoas que querem que você faça as coisas. Isso é um mandamento que nós precisamos só transmitir, para todo mundo. Nós precisamos aplicar em nossa vida e transmitir para as outras pessoas que isso é um mandamento. E todo aquele que quebrar este mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Quando uma pessoa se afasta, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou ficar descansando, o único dia da semana que tem para descansar. Quando ela faz isso, ela está sujeita a cair em tentação. E claro que existem outros afastamentos, mais fortes, Ele fala no 28 e 29 e 30. E agora eis que este é o mandamento que vos dou: não permitireis, sabendo que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue, quando os administrardes. Isso ele está falando para os discípulos, que eram os líderes que ele tinha ordenado. Tá? Hoje é aplicado ao bispo. Tá? Não permita que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue, se você souber. Porque todo aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para a sua alma. Portanto, se souberdes que um homem é indigno de comer e beber da minha carne e do meu sangue, vós lhe proibireis. Não obstante, não o expulsareis de vosso meio, mas ensiná-lo-eis e rogareis por ele ao Pai em meu nome. E se ele se arrepender e for batizado em meu nome, vós então o recebereis e administrar-lhe-eis da minha carne e do meu sangue. Tá? Então é importante que o bispo e os líderes sempre estejam perto dos membros, tenham uma conversa íntima, frequentemente, para saber da situação da pessoa, para saber o que ela está sentindo em relação à igreja, se ela está guardando os mandamentos, dar alguns conselhos, e falar do sacramento sempre, da importância do sacramento. Então o bispo ele vai ensinar isso para as pessoas e as pessoas vão conversar com ele. Se tiverem algum problema, elas vão confessar ao bispo. Então, todos que tiverem quebrado um mandamento, eles precisam se dirigir ao bispo e falar com o bispo em relação ao sacramento, tá? Porque todo aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para a sua alma. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Tá? O bispo ele não vai proibir uma pessoa de tomar o sacramento só porque eu quero mandar em alguma coisa, quero dominar sobre alguém. Não é essa a finalidade. O bispo sabe da gravidade que tem de tomar o sacramento indignamente. Condenação para a sua alma. Tá? Então, se a pessoa ela tem alguma quebra de mandamento, ela precisa ir falar com o bispo. Tá? E é melhor que ela fique sem tomar o sacramento por um dia ou
por alguns dias, né? É melhor que ela fique sem tomar o sacramento do que tomar indignamente. Tá? Então que isso seja conversado com o bispo. Sempre que você achar necessário não tomar o sacramento, você precisa conversar com o bispo, tá? Para ver qual é a melhor solução para esse problema. E para sair dessa situação, né? Para poder se arrepender e mudar seus procedimentos da melhor forma. Tá certo? E essas pessoas que não podem tomar o sacramento, elas não devem ser expulsas ou impedidas de tomar o sacramento pelos outros, né? Ninguém pode impedir a pessoa de tomar o sacramento. O bispo ele vai dizer, né, se tem algum problema, ele vai dizer, né, para não tomar o sacramento. Mas a pessoa pode levantar a mão e pegar o sacramento. Ela não vai surtir efeito do convênio, né? Mas ela pode fazer isso. Ela não vai ser proibida ou expulsa dali porque está fazendo indignamente. Isso é uma condenação para a alma dela, mas as outras pessoas não podem interferir nisso. Tá? Então, se uma pessoa está tomando o sacramento, isso não significa que ela está necessariamente tomando o sacramento dignamente ou tomando indignamente. Então não tem como, nenhuma pessoa consegue fazer esse julgamento. É só o bispo que faz. Tá? Então a orientação que nós recebemos dos nossos líderes é nós fecharmos os olhos e tomar o sacramento dignamente. Não precisa, o mais correto é que nós não fiquemos olhando os outros tomar sacramento. Tá? Só o bispo que pode fazer isso. Essa é a orientação dos nossos líderes. Tá? E caso eu não seja o bispo e olhar outras pessoas tomando sacramento, eu não tenho condições de julgar as pessoas, porque eu não sei se de fato ela está digna e eu não sei se de fato ela está indigna. Se nós não formos o bispo, nós não sabemos disso. Tá? É só o bispo que pode saber, o bispo e a pessoa. Tá certo? Então, vários ensinamentos nesse capítulo 18 de Terceiro Nef. Tá? Eu vou corrigir depois ali no texto. Eu coloquei Terceiro Nef 17, mas nós estudamos Terceiro Nef 18 hoje. É uma falha humana, tá bom? E desculpa. E o sacramento, eu acredito que a maioria do capítulo falou sobre o sacramento. Outra segunda coisa que falou foi sobre a oração, né? Jesus Cristo deu esse mandamento. Deu 2 mandamentos aqui nesse capítulo: o sacramento e a oração. De tão importante que é a oração, ele falou pessoalmente aos discípulos e depois falou pessoalmente. Se voltou e falou à multidão, de tão importante que é a oração. Vocês repararam isso? Primeiro ele falou para os seus discípulos, aquelas pessoas que ele tinha ordenado para serem líderes, e depois ele se voltou e falou para a multidão sobre a oração. Então a oração é fundamental. Tá? Então que nós possamos aplicar em nossa vida esses 2 grandes mandamentos: tomar o sacramento dignamente e orar, pedir ao Pai em nome de Cristo, e tudo o que for justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado.
tá? Então a oração ela precisa ser feita com humildade, em nome de Jesus Cristo e sem medo de pedir as coisas, sem medo de pedir o que for justo, tá certo? Então que nós possamos aplicar essas coisas em nossa vida, que nós possamos sempre nos lembrar de Cristo e sempre orar. E essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nos encontramos amanhã. Amanhã eu não vou poder fazer a live, tá? Mas, então, segunda-feira, deixamos combinado para segunda-feira, então, fazer essa live. Tá certo? Segunda-feira, às 6h19, nos encontramos. Muito obrigado pela paciência. Desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo. Possamos todos aplicar o que aprendemos aqui hoje, aplicar em nossa vida. Certo? Um bom dia, muito obrigado.